Olá! Hoje vamos fazer uma análise mais a fundo de uma lei brasileira bem específica, a Lei 4.950-A, lá de 1966. Isso mesmo, uma lei que trata de salário mínimo profissional. Exato, para algumas carreiras de nível superior. A nossa fonte é o texto oficial da lei mesmo, de 22 de abril de 1966. Certo. E o objetivo aqui é entender o propósito dela, para quem ela vale, como funciona o cálculo desse salário mínimo profissional, sabe? E os pontos mais importantes. Vamos explorar artigo por artigo. Perfeito. E é uma lei, assim, bem interessante, porque ela já criava, lá em 66, um vínculo do salário de certas categorias com o salário mínimo nacional, o que mostra uma intenção de valorizar essas profissões, né? Geralmente leis assim buscam reconhecer o investimento em educação, a qualificação técnica. Faz sentido. A ideia é dar um piso salarial que reflita isso. E isso já diz muito sobre as prioridades da época, né? Com certeza. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Quem exatamente são os profissionais que essa lei cobre? O artigo 1º parece bem direto. Sim, ele lista. São os diplomados, é importante frisar isso, né? Diplomados, Pelos cursos superiores, regulares. exato, de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária. Essas 5 áreas. Certo, bem definido. E tem que ter o diploma, ter concluído o curso superior. E logo em seguida, o artigo 2º, ele meio que amarra isso, né? Ele fala da obrigatoriedade. Isso, ele diz que o salário mínimo definido na lei é a remuneração mínima compulsória. Compulsória. Para esses profissionais, claro, se tiver uma relação de emprego ou função. Exatamente. E tem aquele detalhe crucial que você mencionou antes. Ah, o qualquer que seja a fonte pagadora. Isso, esse ponto é fundamental. Parece que o alcance é bem grande mesmo. É total. Isso é o que define o salário mínimo profissional, sabe? Um piso só para certas categorias, diferente do mínimo geral. Entendi. E por que criar isso? Bom, a lei não explica os motivos tintim por tintim, mas a gente pode imaginar, né? Tipo o quê? Reconhecer a formação longa, a complexidade técnica, talvez evitar que os salários ficassem muito baixos no mercado para essas áreas. Uma valorização mesmo. Pode ter tido pressão dos conselhos profissionais também? Pode ser, é uma possibilidade. Eles sempre atuaram na defesa das categorias, incluindo o salário. E o qualquer que seja a fonte pagadora, não deixa dúvida. Vale para o setor privado e para o setor público. Ah, interessante. Então, um padrão para todo mundo que emprega esses profissionais? Em tese, sim. Um padrão nacional. Ok, faz sentido. Mas a lei não só diz quem recebe, ela define como calcular. O artigo 3º entra na jornada de trabalho, né? Isso. Ele cria duas situações ali, nas alíneas A e B. A linha A fala de atividades com jornada de 6 horas diárias. E a B para as que existem mais de 6 horas diárias. E tem um parágrafo único que diz que a jornada é a do contrato ou da legislação específica. Exato. O que estiver valendo formalmente. E além da jornada, o artigo 4º traz outro critério, a duração do curso. É isso. Isso mesmo. Outra divisão. A linha A para os diplomados de cursos de 4 anos ou mais. E a B para os cursos com menos 4 anos. Exato. É curioso ter essas duas coisas, jornada e tempo de curso. Qual seria a lógica disso lá em 66? Hoje talvez pareça meio, sei lá, arbitrário diferenciar pelo tempo de estudo, não? Olha, é fascinante analisar essas categorias que a lei criou. A jornada de 6 horas como base de cálculo. Talvez fosse um padrão para certas funções mais técnicas, intelectuais na época, Pode ser. ou talvez um reconhecimento de que o tipo de trabalho justificava uma base diferente. Ou até reflexo de acordos que já existiam e a lei só formalizou. E a duração do curso? Essa é mais intrigante ainda. Provavelmente refletia a ideia comum na época de que um curso mais longo, de 4 anos ou mais, dava uma base melhor, preparava para funções mais complexas, de maior responsabilidade. Ah, entendi. Uma forma de hierarquizar o piso dentro do próprio grupo. Justamente, valorizando quem estudou mais tempo, né? Se isso media bem a complexidade real do trabalho, hoje a gente pode questionar, mas na época era um critério objetivo, fácil de aplicar. E agora a parte que fica realmente interessante. Como isso vira dinheiro? Como se calcula o valor? O artigo 5º explica, né? Para a jornada de 6 horas? Exatamente. Aí vem a fórmula. Para quem fez curso de 4 anos ou mais, a linha A do artigo 4º, o salário base mínimo é de 6 vezes
6 vezes o maior salário mínimo comum vigente no país. 6 vezes? E para quem fez curso de menos de 4 anos, a linha B, o piso é de 5 vezes esse mesmo maior salário mínimo. 5 vezes? Nossa, 6 vezes o salário mínimo? Isso devia ser uma grana alta em 1966. Quase uma elite salarial criada por lei. Sem dúvida nenhuma. E essa expressão é chave. Maior salário mínimo comum vigente no país. Tem que lembrar que o Brasil teve por muito tempo salários mínimos regionais, diferentes em cada lugar. Ah, verdade, tinha isso. Então, ao fixar no maior valor do país, a lei foi muito estratégica. Ela quis criar um piso nacional alto, uniforme para essas carreiras, passando por cima das diferenças regionais. Entendi. Um padrão elevado para todo o Brasil. Isso. E os múltiplos, 5 e 6 vezes, são muito altos. Não era um ajustezinho. Era uma declaração política e econômica mesmo. Mostrando quais profissões o governo via como essenciais. Exatamente. Dando um status salarial muito acima do trabalhador comum. Era criar, por lei, um patamar alto para uma elite técnica. Talvez até para atrair gente para essas áreas, né? Com certeza devia ter esse efeito. Entendi a dimensão disso. Mas e se a jornada fosse maior que 6 horas? A lei também pensou nisso? Pensou. O artigo 6º cuida disso, das atividades da linha B do artigo 3º, as de mais de 6 horas. Certo. E como fica o cálculo? Ele diz que o salário base mínimo tem que ser calculado usando o valor da hora que a gente acha a partir do salário de 6 horas, lá do artigo 5º. Ah, pega o valor da hora da jornada de 6 horas. Isso. E aí, as horas que passam das 6 diárias, essas são pagas com um acréscimo. De quanto? De 25%. Ah, 25% sobre o valor dessa hora base. Exatamente. E para fechar essa parte de remuneração, tem o artigo 7º do trabalho noturno. Esse é bem simples, né? Bem direto. Diz que a remuneração do trabalho noturno é a mesma do diurno mais 25%. Ponto. Mais 25% também. Sim, o mesmo percentual do adicional para as horas além da sexta. Isso levanta uma questão interessante. Como esses adicionais, 25% para a hora extra além da sexta e 25% para o noturno, se comparam com o que a CLT dizia ou diz? Boa pergunta. A CLT já tinha e tem regras para hora extra e adicional noturno. O que essa Lei 4.950-A faz é criar uma regra específica para esses profissionais. Um regime próprio. Isso. Ela fixa 25% para ambos os casos. Hora excedente à sexta, diária e trabalho noturno. Na CLT, a hora extra normal é, no mínimo, 50%. Bem mais. E o adicional noturno, em geral, é de, no mínimo, 20%, calculado sobre a hora diurna, e tem a hora noturna reduzida também, né? Certo. Então, à primeira vista, esses 25% para a hora extra além da sexta podem parecer menos vantajosos que os 50% da CLT. Parece mesmo. Só que tem que lembrar que esses 25% incidem sobre um valor de hora que já é bem alto, porque vem de um salário base que é 5 ou 6 vezes o mínimo. Ah, verdade. A base de cálculo é muito maior. Exato. Já o adicional noturno de 25% da lei é um pouquinho maior que os 20% da CLT. Então, são detalhes importantes que mostram que o legislador criou um microsistema ali para eles. Muito interessante essa comparação. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos olhar o contexto histórico. A data da lei, 22 de abril de 1966, e tem aquele detalhe na promulgação, né? Sim, um detalhe formal, mas que diz muito. Quem sanciona não é o presidente da República, é o presidente do Senado Federal da época, o Auro Moura Andrade. Exato. E o texto mesmo explica que foi após veto presidencial e seguindo a Constituição Federal de 1946, que ainda estava valendo com as emendas. O que isso quer dizer na prática? Um veto derrubado. Exatamente isso. É um sinal claro de como foi a tramitação política dessa lei. Quando o presidente do Congresso promulga uma lei, depois de um veto presidencial ter sido derrubado, significa que aconteceu o seguinte: O Congresso aprovou. a Câmara e o Senado aprovaram o projeto. Mandaram para o presidente da República sancionar, virar lei, mas ele vetou,
disse não. E aí? Aí o Congresso reavaliou o veto e votou para derrubar o veto. Manteve o texto original. Entendi. O Congresso insistiu. Insistiu e, quando o veto cai, o presidente da República deveria promulgar a lei. Se ele não faz isso num prazo curto, na época 48 horas, se não me engano, a Constituição mandava o presidente do Senado fazer. Que foi o que aconteceu aqui. Exato. Essa sequência toda, veto, derrubada do veto, promulgação pelo chefe do Legislativo, mostra que teve uma briga política, um cabo de guerra entre o Executivo e o Legislativo. O Congresso ganhou essa. Impôs a sua vontade. A lei não diz por que o presidente vetou. Seria por causa do impacto econômico, pressão de outras empresas, discordância do mérito da lei? Não sabemos. Nem os detalhes da negociação para derrubar o veto. Também não. Mas o fato em si mostra que criar esse piso alto para engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários não foi algo tranquilo, consensual. Foi resultado de um embate político e talvez econômico forte lá em 1966. E a menção à Constituição? É para dar legitimidade ao ato do presidente do Senado, para mostrar que ele estava seguindo as regras do jogo democrático para superar a resistência do Executivo. Fascinante essa parte da história. Então, para a gente amarrar tudo, o que essa Lei 4.950-A de 1966 fez? Basicamente, ela criou um salário mínimo profissional só para essas 5 carreiras com diploma universitário: engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária. E esse piso era calculado usando como base o maior salário mínimo do país na época. Multiplicado por 6 para cursos de 4 anos ou mais, ou por 5 para cursos mais curtos. Isso por uma jornada de 6 horas por dia. Se trabalhasse mais que 6 horas, as horas extras tinham um adicional de 25%. E o trabalho noturno também, mais 25% sobre a hora diurna. E, ponto crucial, valia para qualquer empregador, público ou privado. Exatamente. E a própria história da promulgação dela, superando um veto, mostra que ela já nasceu com uma certa tensão política. Perfeito, cobrimos bem a lei em si. Sim. E agora talvez para uma reflexão final, algo que vai além do texto que a gente analisou. A gente está falando de uma norma de 1966, quase 60 anos atrás. O próprio texto da lei na internet muitas vezes tem notas, tipo uma menção a uma resolução do Senado de 1971. Ah, mostrando que ela continuou valendo e sendo discutida. Exato. E ela é usada até hoje, em discussões de sindicato, em processos na Justiça do Trabalho para essas categorias. Isso faz a gente pensar, né? No que exatamente? Como uma lei criada num Brasil tão diferente, econômica e socialmente, conseguiu sobreviver tanto tempo e ainda é referência. Pensa em tudo que mudou. Inflação galopante, vários planos econômicos, a própria regra do salário mínimo mudou 1000 vezes. As profissões mudaram completamente também, com tecnologia, novas formas de trabalho. Exatamente. Engenharia, arquitetura, química, agronomia, veterinária, são outras hoje. Como que a interpretação e a aplicação dessa lei se adaptaram? Ou será que não se adaptaram direito? É um desafio, né? Manter o espírito da lei, Que era valorizar essas profissões. mas de um jeito justo e equilibrado hoje em dia. Como conciliar uma fórmula de cálculo de 1966 com o mercado de trabalho do século XXI? Fica aí a reflexão sobre essa longevidade toda, mas também sobre os desafios de aplicar uma norma dessas hoje. É um debate que continua.